O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 2 do podcast O Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe Nini Kembanayo. Muito obrigada, Nini, por ter aceito esse nosso convite. Nini é africana renascida na diáspora Salvador. Omo Kekere Exu, Oxum Ioiá, Aborixá, Naebe, Ebé, Orumilá, Tiobatalá, Adecina e Facundaió. Filha de Deise Silva de Jesus e José Carlos da Silva. Pedagoga, produtora cultural, escritora e contadora de histórias pretas. Mulherista africana e orientada pela afrocentricidade, Nini Kemba é uma das idealizadoras e produtoras da Conferência Mulherista Internacional do Dia da Mulher Africana, que em 2023 realizou sua 4ª edição. Idealizou e ministra a oficina de contação de histórias pretas, literatura de herê, pesquisadora da literatura infantil afrocêntrica, oferece formação para profissionais interessados em conhecer sobre essa temática. Pesquisadora e pensadora da educação afrocêntrica. Idealizou e ministra o curso de educação afrocentrada com 3 módulos. Também atua como consultora pedagógica, oferecendo pacotes de formações para professoras, instituições escolares e famílias pretas. Em 2021, lançou seu primeiro livro infanto-juvenil, De Onde Veio Odé. Divulga e oferece suas formações através da página @liteafroinfantil. Além disso, toda sexta-feira apresenta contações de histórias pretas em seu canal do YouTube Liteafroinfantil. Bem-vindíssima. Quero te dizer, né, que você foi uma indicação da nossa querida filósofa Catiúcia Ribeiro, porque hoje o pensamento de Catiúcia é o tema do nosso episódio. E Catiúcia traz para nós, né, o conceito aqui no Brasil, traz para nós o mulherismo africana, experiências culturais e históricas. Para ela, o mulherismo africano é a base, né, do mulherismo africano é a atuação das mulheres no continente africano, onde estavam à frente de seu povo como centro vitais. Para quem não conhece ainda o conceito, mulherismo africano é uma proposta política cunhada no final da década de 80 pela professora afro-americana Clenora Woodson, que faz uma investigação epistemológica de como as mulheres africanas se organizavam antes do período colonial, como eram as experiências culturais e históricas dessas mulheres antes dos atravessamentos e das nomenclaturas e antes das perspectivas construídas pós-colonização. E para hoje, assim, para a nossa conversa, né, eu trouxe um posicionamento da nossa querida Catiúcia Ribeiro referente ao tema, né, que o mulherismo africano é designado no feminino mesmo, em referência ao latim, que para acadêmicas mulheristas deve ser visto como uma língua moura negra. É uma nova narrativa para reunir e identificar reivindicações das mulheres negras a partir de suas próprias experiências de vida. Com isso, de cara, o feminismo branco se distancia dessa teoria. Então, eu queria que você trouxesse mais, né, você, enquanto mulherista africana, trouxesse para a gente suas considerações sobre esse movimento, sobre o pensamento da nossa querida Catiúcia Ribeiro. Primeiro, pedir a bênção às nossas ancestralidades, né? Nossos ancestrais, pedir a lua aqui para estar compartilhando com o Ori das pessoas que nos escutam, né? Agradecer ao convite, à oportunidade, ao carinho, através da indicação da minha irmã de vida, Catiúcia Ribeiro, né?
de projetos e movimentos que a gente faz parte. E é uma satisfação poder sempre estar falando sobre movimentos e perspectivas a partir das nossas próprias existências, né? O que o mulherismo propõe é exatamente buscar nos princípios e pressupostos da afrocentricidade, como que nós podemos, na diáspora, discutir questões relacionadas ao povo preto enquanto nação. Então, para a gente não vai caber uma divisão de gênero, nem uma divisão etária, nem uma divisão social, econômica, né? Nós pretendemos olhar para as vivências do nosso povo a partir da nossa base, que é o continente africano, né? E é o que propõe a afrocentricidade. Quando a Cleonora Hudson, e também junto com ela, Ana Dove, vai escrever e vai falar sobre o mulherismo africana, né? Quando ela traz essa proposta, é justamente porque ela percebe, né? E vai ver que os movimentos que existem atualmente, como a epistemologia do feminismo, por exemplo, não tem dado conta das nossas questões enquanto povo preto, das nossas mazelas, das nossas dores, né? Para citar um escritor baiano, que eu gosto muito, Davi Nunes, do nosso banzo, da nossa zanga, né? Para falar aí do povo Congo e do Banto. Para mim, é muito gratificante estar construindo ao lado da irmã Catiúcia, e falar aqui a partir dos pensamentos dela, das conclusões e reflexões que nós trocamos diariamente também, né? Então, o mulherismo africano ela vem propor justamente um realinhamento, é o que propõe a perspectiva afrocêntrica. Então, você não desassocia, por exemplo, o mulherismo da afrocentricidade. O mulherismo, ele é afrocêntrico. A proposta que se traz é essa: olhar para a África, para o continente africano, a partir das vivências, dos hábitos culturais, do que as mulheres produziram conjuntamente com o seu povo, sabe? Como que isso atravessa o Atlântico e nos afeta, porque nos afeta, né? Nós somos africanas e africanas em essência. Então é preciso que a gente descubra isso e coloque isso para fora. Até porque, em relação às violências, né, somos todos vítimas disso, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, né? Exatamente. É sobre isso. Quando ela vem, não escolhe um corpo específico, né? Mas Isso. temos também, né? Eu acho que dentro do conceito também continuamos ressaltando essa força da mulher também, né? Queria também que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do feminismo, né? Porque a gente tem o feminismo negro que ele surge porque o feminismo branco não nos contempla, né? E tem o feminismo negro, mas a proposta do mulherismo não é o feminismo, né? Então, eu queria que você desse Uhum. mais uma falasse um pouquinho mais sobre, entrasse um pouquinho mais nessa questão. Então, aí a gente justamente vai se questionar, ora, mas por que que a Clenora Hudson, a Ana Dove, todas as mulheres hoje que se dizem mulheristas, não se vinculam ao feminismo negro para essa luta, para essa discussão, né? Justamente pelo que a Clenora observa. Ela observa naquele momento que essa epistemologia não está dando conta. E a gente precisa entender que o que nasce branco não pode ser pintado de preto, né? Porque existe uma base filosófica, política e espiritual para aquela epistemologia. Então, o feminismo, nós não separamos feminismo branco de feminismo negro. Para a gente, o feminismo ele é o que é, ele é branco, sempre será. Só que as nossas mais velhas, se você for reparar, baby, a Bell Hooks, a Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento não, porque
A Beatriz de Nascimento, ela nunca foi uma defensora, né, do feminismo negro, ela era pan-africanista, né? Então, já na época dela, ela já se distanciava dessa proposta. Mas se a gente for ler, estudar profundamente Lélia Gonzalez e a própria Bell Hooks, você vai perceber que a proposta dessas mulheres caminhando com o feminismo negro não é o foco no gênero. Elas estão o tempo todo falando que elas estão ali falando de feminino, de mulher preta, mas que precisa se entender que a vivência delas é de comunidade, é de povo, nação preto, né? Nação preta, povo preto. Então, essas mulheres só têm isso nessa época. Na época em que a Lélia Gonzalez vem falar, né, começa o Sueli Carneiro e tudo mais, não se tem uma outra proposta. O feminismo está ali, parece que é o melhor, é o que está sendo aceito, é o que está dentro das universidades, é o que está existindo políticas públicas a partir do feminismo, é a força. Justamente por quê? Porque atende aos interesses do povo branco, né? Das mulheres brancas. Certo. Então, elas conseguem ter uma força. Quando as mulheres negras percebem que esse é um movimento que está se dizendo que é para as mulheres, mas que não inclui as mulheres pretas, elas então decidem dizer que esse feminismo tem que ter um recorte racial. E aí, então, elas vão dizer que é feminismo negro. Massa, ok. Né? As nossas mais velhas foi o que elas tiveram para fazer enquanto luta e reivindicação. Olha, se o feminismo é uma proposta para discutir gênero, para pautar as políticas públicas para as mulheres, para pensar em equidade de gênero, onde é que estão as mulheres negras aí? Então, a gente vai fazer o nosso recorte, a gente vai pegar tudo isso aí e vamos colocar o recorte racial. Massa, ok. Só que essas mulheres, o tempo todo, como eu havia falado antes, estou sendo redundante, né, para elas não deixam de colocar. Lélia Gonzalez, inclusive, é bem incisiva, Bell Hooks é bem incisiva, ela diz. Bell Hooks, inclusive, recentemente escreveu um livro onde ela fala: os homens negros são os mais odiados. Imagine, né? Ninguém comentou nada assim, das feministas negras, ninguém comentou nada sobre isso que Bell Hooks falou. Então, elas estão dizendo isso. E no nosso entendimento, elas constroem o feminismo negro por conta disso. Então, a Clenora Hudson, quando vem nos anos 80, ela percebe, bom, o feminismo negro também não está dando conta. É o que a gente está percebendo. Por que o feminismo negro não está dando conta? Porque, na verdade, baby, vai se passando o tempo e as gerações, e as gerações posteriores e a geração atual acabam não estudando profundamente essas mulheres. Lélia Gonzalez, Bell Hooks. E o que está se configurando para a gente do feminismo negro é apenas uma guerra de gênero. A gente continua não tendo pautas dentro do feminismo, nós continuamos não tendo existência dentro do feminismo, né? E a nossa luta continua apenas assim, uma muquequinha. E os movimentos e as coletividades feministas negras não estão conseguindo alcançar aquilo que nós precisamos, de fato, enquanto povo. Então, fica apenas uma discussão de gênero. Aí, o que é que a gente vai perceber, baby? Políticas públicas para as mulheres, a literatura infantil, que eu sou pesquisadora dessa literatura, e eu estou sempre percebendo que não tem presença de meninos negros, de crianças negras, dos meninos, né? Então, começa-se um boom a escrever para as meninas negras, a estética da mulher negra, políticas públicas para a mulher negra, curso de graça para a mulher negra, então, tudo só para mulher, 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 mulher. Se multiplicar por que a gente vai exigir uma mudança se a gente não está pensando em educar os meninos negros? Se a gente não está pensando em dialogar com esse homem negro só é o algoz, só é o vilão, só é o que não presta, só, sabe? E aí simplesmente se volta tudo para a mulher negra é a vítima, a mulher negra, e aí são vários discursos que vão bombando, né? A mulher Sim, negra luta tudo sozinha, a mulher negra vai sozinha, a mulher negra sobe sozinha. E quando a gente vai parar para pensar, baby, principalmente dentro das periferias e das comunidades, que esses movimentos não vão, o movimento negro também, que está na ponta da luta também não vai, né? É que não é bem assim que a banda toca, né? Porque se ignora que os homens, eles
desde criança, evadem mais da escola são os meninos negros. São jovens meninos negros que se suicidam muito mais, né? São eles que estão em empregos insalubres e com mais periculosidade de vida. São eles que estão nos presídios, são eles que estão na drogadição, são eles que estão no tráfico, são eles que estão na mendicância. E na universidade, as mulheres negras estão em maioria também. Universidade, mestrado, doutorado, são as mulheres negras. Né? Eu falava sobre isso até ontem numa live sobre paternidade que eu estou fazendo toda semana, agora no mês de agosto, né? Que é para dizer assim, o que a estatística não diz sobre os homens negros? Né? O que a estatística não diz sobre as mulheres negras? Sobre nós, é hora da gente também, né, lavar essa roupa suja, botar em pratos limpos. Porque a gente foca só na questão homem negro, mulher negra, relacionamento sexo-afetivo e o mercado de trabalho, o foco do mercado de trabalho são só dos postos de poder. A mulher negra não está no posto de poder. Quem está no posto de poder, quando é o homem branco, a mulher branca e o homem negro. A gente viu aí o que aconteceu na Rede Globo, lá no programa do Encontro. Sim. Ali está nítida, o homem negro e a mulher branca. Uhum. Desde o início, aquela mulher branca, ela se colocou, ela se pautou, ela disse que queria o nome dela no programa, que não queria o nome dele. Desde o início está se mostrando quem é ali que é privilegiado. É o homem Sim. negro. Não. Entendeu? Então, por que eu vou me juntar com uma mulher branca para ser contra o homem negro? E não é sobre não falar sobre os problemas, não é sobre não apontar ao homem negro o erro dele, não é sobre não dizer ao homem negro que ele está equivocado, que ele está indo por um caminho errado, porque o machismo, o patriarcado não abraça ele, não privilegia ele, né? Então, e a discussão do feminismo negro que chega para a gente não é essa, dessa unidade. O que chega para a gente da discussão do feminismo negro vocês são a base da pirâmide. O homem negro está acima de vocês, o homem negro é o privilegiado, o homem negro ganha mais, o homem negro está imposto. E quando eu começo a pesquisar, que eu começo a olhar minha realidade em volta, eu digo, peraí, não é bem assim, né, que a banda toca. Então, eu acredito muito que a Clenor Aú, o Hudson, a Nadove e outras mulheres, foram mulheres que proporam isso, inclusive, né, começam a ver esse problema, assim, pô, o que é que nós podemos propor, né? Então, por isso ela propõe uma perspectiva política, né? Uma perspectiva de vida, porque é o que a própria afrocentricidade, pensando justamente na afrocentricidade. Olha, vamos olhar para o continente africano e entender, né, como é que se davam as relações de divisão de trabalho, de relação de comunidade, né? Como é que o feminino era colocado. Então, o feminismo vem dizer que o patriarcado é universal. Quantas vezes a gente não ouviu isso? O É, machismo e o patriarcado é universal. Isso é a prova de total desconhecimento, né, de África. com Então, você não se certeza. volta para quem você é. Como é que você fala de que você é preta, mulher negra, afrodescendente, tal, 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 mas você não vai buscar as suas origens, as suas raízes lá? Então, o feminismo nunca vai dar conta. Você pode pintar o feminismo de rosa, de roxo, de preto, de azeviche, não vai dar conta, né? E não é sobre ser contra as figuras. A gente aqui não está sendo contra a mulher YXZ. Tanto é que nós damos de direito o reconhecimento a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, a Bel Hooks, a todas as feministas negras que têm trazido raça enquanto ponto de partida, né, para depois falar de gênero, a todas essas mulheres que estão discutindo isso, mesmo defendendo uma perspectiva de feminismo negro, que a gente está dizendo, olha, não vai dar, vocês vão ficar gerações e gerações aí, feminismo negro, mas a base disso que você está dizendo, que vai colocar a gente nas agendas, é branca, então não vai dar conta, não vai alcançar a gente, né, enquanto grupo. Deixa o feminismo, né, para quem ele foi feito, para a mulher branca ficar disputando com o homem branco os postos de poder deles, né? A gente precisa ainda existir, baby. A gente ainda Exato. precisa viver, nossos meninos e meninas não têm nenhum direito de terminar a De viver, escola. né? Imagine, De viver. de viver. Então, eu penso nisso com os meus trabalhos, né? Eu trago para essas crianças, meninas e meninos, que eles precisam entender que eles são potencialidade juntos. Entender esses meninos, olha, vocês não são reprodutores de violência.
Vocês não nasceram para isso. Então, não se coloquem no lugar de serem jovens, adolescentes e homens que reproduzem essas violências. A sociedade quer isso de vocês, né? E quando os homens não estão presentes, a única explicação que existe é que ele abandonou a família, o que não bate com a estatística de que eles estão sendo assassinados. A Bahia, o estado da Bahia, é o estado no Brasil que mais mata meninos negros. Davi Nunes, essa semana, colocou: nunca existiu política pública para homens negros. A gente está exigindo equilíbrio, saúde mental, e desprendimento dos homens negros, que eles não sejam machistas, que eles saiam do patriarcado, mas nunca existiu políticas públicas para esse homem negro, como ele pode desaprender a ser machista. Quem está fazendo isso, né? Mas ele é Exato. machista, a gente mete o dedo na cara dele e acabou. Então, assim, minhas irmãs que estão me escutando agora, eu não estou querendo de jeito nenhum dizer que é nossa responsabilidade, que a gente tem a obrigação, porque nós também estamos quebradas. A sociedade também exige saúde mental de nós e nós não temos para dar. Mas a partir do momento que a gente se levanta para se juntar a um movimento, né? E se juntar a mulheres brancas e sermos contra o homem negro, sabe? A gente está equivocada. Eu acredito que nós estamos equivocadas fazendo isso. Eu acredito que tem uma outra forma de cobrar os homens negros uma postura diferenciada, né? E a gente pensar nisso, nos nossos filhos, nas nossas crianças, né? Você, que é mulher negra que me ouve, né? O quanto você tem investido na saúde de meninos negros, de investir em literatura, de investir em cultura, né? É nesse sentido. Se não dá para ser com um adulto, se não tem diálogo com um homem adulto, né? Vamos nos afastar, vamos ter paciência e vamos cuidar dos meninos, vamos cuidar das crianças, sabe? Então, eu aposto nisso. O Mulherismo Africana me ensina isso todos os dias. E mulheres como Conceição Evaristo, né? Que vai falar do feminismo negro Maravilhoso. e vai trazer uma fala dessa. Bell Uhum. Hooks, que é uma feminista negra, e vai escrever que os homens negros são mais odiados. Bell Hooks derrubou a pirâmide social aí quando ela disse isso, né? Ela É. derruba totalmente. Né? Então, acho que isso é um debate para muitas gerações ainda. O mulherismo africano ainda é muito novo. Nós não temos solução para todos os problemas que estamos vivendo. De gênero que vivemos é real, a gente precisa falar assim. Nós não temos soluções ainda, mas a nossa solução, a gente não busca na epistemologia branca. A nossa solução a gente busca a partir das vivências de mulheres africanas no continente, de homens mais velhos, é, é, a partir dos valores civilizatórios africanos que foram construídos em diversos estados, impérios, reinos e comunidades do continente para nós. Eu costumo dizer, baby, que nós fomos derrubados enquanto povo, e apenas enquanto povo nós podemos nos reerguer. Não adianta fazer divisão de gênero que não vai dar. Querida, muitíssimo obrigada. Nossa, amei, amei. A gente ter essa oportunidade de conhecer mais, né, sobre essa proposta. E é isso, né? Temos a educação como fonte, né? Eu voltar atrás, reconhecer sua história, conhecer sua história e daí seguir nessa luta que com certeza não vai parar por aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos sempre aí quando precisar, para falar de literatura, para falar de infância negra, né? Eu já deixo aqui também como sugestão uma pauta aí para vocês, para falar de literatura negra, de educação afrocifrada, de infâncias. Estou aqui à disposição. Ah, maravilha, querida. Muito obrigada, viu? E no nosso próximo episódio, o encantamento do mundo provocado pela filosofia africana. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura.
Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.